Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu tô aqui para analisar com vocês esse papo furado, essa balela encabeçada pela extrema-direita bolsonarista para acabar com a lei da ficha limpa. Eles que inclusive foram eleitos com a plataforma do combate à corrupção. Inclusive o próprio Sérgio Moro ajudou a prender o Lula em 2018 para ser ministro do Bolsonaro porque defendia ali a pauta do combate à corrupção, assim como o próprio Dedê, né, o Deltan Dallagnol, e que agora simplesmente se calaram sobre o fim da lei da ficha limpa, assim como também defendem abertamente ali a anistia dos criminosos, terroristas, golpistas, que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e depredaram o patrimônio público, tentaram tirar a vida de policiais militares e policiais legislativos e que por conta disso estão sendo responsabilizados. Não tem nada de senhorzinho, senhorazinha, nada. É um bando de vagabundo terrorista. E quem passa pano pra isso é tão canalha quanto quem foi lá invadir. Não importa se é próximo a um grupo, se é distante de outro grupo. Não se pode passar pano ou tentar aliviar a situação de criminosos que atacaram contra a democracia e que inclusive colocaram em risco o meu trabalho, o trabalho de vocês aí em defesa da democracia. Mas voltando pro assunto aqui da questão da lei da ficha limpa, eu vi uma entrevista que o Bibo Nunes deu em um veículo lá do Rio Grande do Sul e completamente patético. Primeiro que ele disse que a lei da ficha limpa não serve mais para nada, é só para punir políticos de direita e que isso e que aquilo, e isso é até um ato falho, a gente já falou sobre isso aqui na segunda-feira na minha análise, né? Ao Bibo Nunes e o Bolsonaro reconhecerem que a lei da ficha limpa está sendo aplicada com maior frequência para políticos de direita, eles só confirmam aquilo que a gente já sabe, que a direita, em sua maioria, é composta de políticos corruptos. E sim, eu tô falando em sua maioria porque dados estatísticos que vocês podem pesquisar aí, de relatórios, de rankings de corrupção, 2007, 2011, 2013, 2017, 2019, 2023, pode procurar que vocês vão achar. Quem aparece sempre encabeçando a lista de partidos corruptos são partidos de direita. Se você pegar dados, por exemplo, de 2016 ou até antes ali, ó, você não encontrava nem partido de esquerda entre os 5 primeiros colocados, entre os 6 primeiros colocados. Você encontrava do 7º, 8º para trás. O próprio Partido dos Trabalhadores, que foi acusado durante muito tempo de ser o partido mais corrupto desse país, ou do mundo, né, como a Lava Jato fez questão de vender na época ali, quando você olha para esse ranking, o Partido dos Trabalhadores apareceria ali em 9º lugar. Então isso mostra que realmente a lei da ficha limpa tem de preocupar a direita, porque ou eles se tornam honestos ou serão enquadrados no que diz respeito à lei da ficha limpa. Só para vocês terem noção, por exemplo, como é grave esse projeto que o Bibo Nunes quer aprovar para ajudar o Bolsonaro, eles permitiriam, por exemplo, que esses deputados que vocês estão vendo aí envolvidos nesse esquema das emendas, né? O deputado Josimar Maranhãozinho, o pastor Gil e o suplente de deputado que foi deputado aqui em Sergipe, né? O Bosco Costa, que está envolvido naquele esquema lá de envio de 6 milhões de reais aproximadamente de emendas para um município no Maranhão em troca de receber um retorno de 1.600.000 reais, por exemplo. Se esses indivíduos, se a lei da ficha limpa for alterada como quer, por exemplo, o Bibo Nunes e o Bolsonaro, eles não estariam inelegíveis mais. Como assim, Carlito? Não estariam inelegíveis mais se eles nem foram condenados? Porque a inelegibilidade, ela passa a contar a partir do momento dos fatos. Por exemplo, vocês viram agora que a Zambelli foi condenada pelo TRE de São Paulo, né, por abuso de poder político, se não me falha a memória, e pegou 8 anos de inelegibilidade. Isso passou a contar a partir de 2022, que foi o período que ela teria cometido os crimes. E a gente está em 2024, ou melhor, 25. Mesmo a decisão saindo agora, em tese, a condenação passa a contar para a inelegibilidade para a época dos fatos. Então, no caso desses deputados que roubaram dinheiro público, de acordo com o que diz a denúncia da Polícia Federal ali, na verdade, a investigação da polícia e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, é que os fatos teriam acontecido ali, pelo menos que vieram a público ali em 2022. Então, se a condenação para inelegibilidade tirasse a possibilidade de eles concorrerem por 2 anos apenas, mesmo que eles fossem condenados agora criminalmente, e não fossem presos, por exemplo, eles poderiam tentar concorrer. Porque o próprio artigo 15, inciso 3º da Constituição, poderia estar comprometido por esse entendimento que o Bibo Nunes quer colocar. Que o indivíduo não pode ficar inelegível por 2 anos, por mais de 2 anos. E aí essa situação é interessante da lei da ficha limpa, porque nem mesmo aliados de Bolsonaro têm gostado da ideia. Segundo aliados, essa ideia de liberou geral é ruim para todo mundo. Por quê? Porque isso poderia passar a ideia, por exemplo, para a população que
A direita, na verdade, nunca combateu a corrupção. Ao contrário, ela sempre foi corrupta. Só que acabava se esquivando de um lado, se esquivando de outro, e que quando a lei começou a ser aplicada para punir ela, como tem sido, e não é de agora não, tá? Como eu já disse, basta vocês pesquisarem aí, de 2007 para cá, que são rankings que você encontra na internet, vocês vão ver que esses partidos políticos ligados à direita bolsonarista ou da direita tradicional são repletos de figuras corruptas que apareceram no noticiário por muito tempo. Quer um exemplo bem claro? O PP, o Partido Progressista, que é o partido que o Ciro Nogueira é dono e que o Arthur Lira era um dos porta-vozes dele ali por conta do cargo que ele ocupava no Congresso Nacional como presidente da Câmara. O PP foi o partido com mais investigados na Operação Lava Jato. Não foi o PT. Mas vocês até hoje aí, que são da direita e que apoiam o Bolsonaro, por exemplo, continuam com o disco arranhado dizendo que o PT é o partido mais corrupto do mundo, mais corrupto do Brasil, supostamente, sendo que o PP, que é o partido que teve mais investigados por corrupção na Lava Jato, inclusive o Bolsonaro estava lá na época, inclusive, não tinha problema com corrupção, como não tem até hoje, né? Até porque tem um ditado popular que diz que ladrão, né, que se mistura com ladrão, teria 100 anos de perdão, né? Vamos fazer essa adequação aqui para poder incluir o Bolsonaro, que é uma figura, em tese, corrupta, né? Pelo menos até que se prove o contrário, ele é inocente, porque aqui a gente respeita devido ao processo legal. E aí, em um trecho de material que foi divulgado, inclusive, lá no Globo, tem um trecho da preocupação desses aliados do Bolsonaro, que diz o seguinte, ó, a preocupação principal é que o projeto seja assimilado entre os eleitores de direita como liberou geral, o que poderia representar um tiro no pé. Por quê? Um dos estandartes citados com frequência pela direita, para poder se eleger, para poder melhorar o país, é o combate à corrupção. E a partir do momento que eles querem, inclusive, enfraquecer uma legislação que é bem sucedida no combate à corrupção, isso mostra que não passava de discurso de goela. Até porque lá em 2018, por exemplo, quando o presidente Lula teve ali a condenação em segunda instância e tentou concorrer à eleição, o próprio Bolsonaro entrou com um pedido para que o Lula não pudesse ser candidato porque ele estava enquadrado na lei da ficha limpa, por naquela altura estar como ficha suja. Hoje ele diz que o correto é não se punir ninguém e deixar que o povo escolha se vota ou não naquele candidato. Mas e por que em 2018, quando o Lula liderava as pesquisas, inclusive, o Bolsonaro não defendia isso? Por um motivo simples. O bolsonarismo, a direita brasileira tem um único compromisso. O compromisso em destruir o país, o compromisso em deixar o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico e não fazer nada para melhorar a situação de ninguém além da deles próprios. Basta vocês pesquisarem aí, inclusive. Eu vou até pedir que vocês comentem aqui na Revista Fora, aqui no comentário, aqui na área de interação que vocês têm. Mostra aqui um projeto apresentado pelo Nicolas Ferreira, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Bilinski, pelo Zucco, pela Bia Kicis, pela Carla Zambelli, pelo Mário Frias, pelo príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por toda essa corja de bolsonaristas, um único projeto em prol do povo. Não tem. Ao contrário, eles votaram contra isenção de tributação para a cesta básica e agora está dizendo que o povo não está podendo comer comida porque está caro, sendo que eles votaram contra tirar imposto de comida para pobre, né, que é a cesta básica. Eles também foram contrários à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E tantas outras coisas que a gente tem visto o bolsonarismo se movimentando para fazer. Então, esta situação aqui do ficha limpa está rachando o bolsonarismo por vários motivos. O principal é que eles entenderam que isso aqui pode sair como tiro no pé. A direita pode entender que, na verdade, não a direita, né? Os eleitores de direita podem entender que, na verdade, esta direita é corrupta. E segundo, o Bolsonaro não será candidato. E eles já perceberam, inclusive, que o Bolsonaro não só tem atrapalhado o surgimento de novos nomes na direita, como inclusive o Bolsonaro tem impedido que outros nomes tenham ascensão dentro da direita. É primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele, aí quinto Eduardo Bolsonaro e sexto Flávio Bolsonaro. E os aliados já perceberam isso. O Bolsonaro hoje é mais um problema do que uma solução. O Bolsonaro seria o Carlos Zambelli do partido, dos aliados e da extrema-direita neste momento. Seria um problema. Por quê? Porque ele já está natimorto politicamente, né? Já nasceu, ficou morto, né? Depois ali da gestação da eleição de 2022, mas não aceita de jeito nenhum mais ser superado. Algo que já aconteceu. O Bolsonaro já foi superado, já estará preso, porque para tristeza de muita gente que achou que não daria em nada, vai dar em alguma coisa. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora, deixa o seu like, comenta aqui se você quer saber alguma coisa para a gente trazer na próxima análise e até o nosso próximo encontro. Tchau!